Algumas pessoas acreditam realmente que algumas áreas não tem como ser criativo, tem que ser sempre aquela caixinha fechada e tal, e muitas vezes colocam engenharia, economias, finanças nessa caixa. E aqui a gente já falou diversas vezes que isso não é bem assim. Todo mundo pode ser criativo. Duda, mas nas finanças é exato. 2 mais 2 é 4. Mas como você pode aproveitar esse 4? Então, para falar um pouco de finanças criativas, uma aula que eu já deixo as portas abertas para voltar quando quiser, Marcos Sarmento Melo, da Valorum. Olha aí. Olá Duda, olá pessoal. Primeiro eu quero agradecer o convite para falar a respeito de criatividade, principalmente na área de finanças, que é a minha área. Quero me apresentar rapidamente primeiro. Meu nome é Marcos Sarmento Melo, eu sou diretor da Valorum, que cuida justamente de gestão financeira para empresas, e sou professor universitário. Já tenho 20 anos de academia como professor e 13 anos à frente da Valorum. E nesse tempo todo a gente foi percebendo que criatividade, na verdade, não se trata de você ter a capacidade de enxergar coisas novas, não é bem isso. Realmente é aquilo que, de modo geral, acaba se falando por aí. É você conseguir enxergar aquelas mesmas coisas, só que por um outro ponto de vista, de uma forma diferente. E, principalmente, depois que isso seja enxergado, é conseguir perceber uma nova forma de informação a respeito daquilo. Criatividade dentro de planejamento financeiro tem tudo a ver. Veja, para quem não é da área de finanças, muitas vezes pode-se perceber que aquele gestor financeiro, o pessoal que trabalha na área, tem tudo muito dirigido, tudo muito cheio de rotinas, as coisas só precisam ser feitas daquela forma, daquele jeito, só tem um modo de fazer. É como se tivesse um manual de instruções para poder cada um seguir daquela forma como deveria ser feito. Mesmo em finanças, que você está tratando com números, as coisas não são bem assim. Não é aquele caso em que você tem uma regra, um manual de instruções que todas as empresas, as pessoas dentro das empresas precisam seguir. É aí que entra a necessidade de ter a criatividade. E o principal, para poder você tornar a empresa, gerar um diferencial na empresa a partir do planejamento financeiro. É como eu tinha falado, não é tanto tentar enxergar outras coisas, é enxergar aquelas mesmas coisas, só que de forma diferente. A Valorum vem atuando com relação a isso, e a gente fica muito feliz em levar para as empresas formas diferentes de perceber o significado daquelas coisas que até usualmente já são feitas dentro da empresa, que é fluxo de caixa. Então, vamos partir do básico, Em todas as empresas, e aliás eu não falo nem só em empresas, pessoas também, órgãos públicos, existe sempre aquele fluxo financeiro. Então, paga-se para se ter um determinado retorno. E é preciso analisar se aqueles investimentos, aqueles gastos que estão sendo feitos, realmente estão gerando os retornos que se esperavam no início. Isso tudo parece muito simples, na verdade, quando você está tratando de boletos, preciso pagar os boletos, preciso ver como é que estão as minhas vendas, os recebimentos, para ter a consciência, ou a segurança de que eu vou conseguir honrar os compromissos no futuro. Veja, de modo geral, as empresas acabam atuando naquilo que elas precisam fazer, que é todo um arcabouço de registro contábil em que existem aqueles conceitos do que sejam despesas, do que sejam receitas. Normalmente as empresas, apesar de terem uma proficiência muito grande com relação a como fazer esses registros, do ponto de vista contábil, o que a gente tem percebido é que muitas vezes existe uma dificuldade muito grande do gestor em, mesmo fazendo esses registros, interpretar, entender como está a situação financeira da empresa, o desempenho financeiro. Fica parecendo até um pouco estranho para quem não é da área. Então é como sendo exatamente isso que eu estou falando com vocês de uma forma muito simples. Apesar de haver aqueles registros contábeis sendo feitos dentro da lei, da forma como se realmente deve ser feito, ainda assim o gestor tem uma dificuldade em perceber
Como está o desempenho da empresa? A empresa está indo bem? Será que está valendo a pena o empresário acordar todo dia, bem cedo de manhã, para ir lá trabalhar? Será que ela está crescendo? Isso é uma dificuldade muito grande nesse sentido, porque todo esse arcabouço, né, contábil, oficial, foi criado, na verdade, para principalmente atender a uma necessidade do fisco, né, que são os órgãos de fiscalização tributária, para padronizar o modo como as empresas vão fazer os registros e assim aplicar as alíquotas de imposto. Então todas precisam fazer basicamente dentro de uma mesma forma e, dentro do possível, as empresas acabam atuando desse jeito, né? E o contador ajuda muito nesse sentido. Veja, é muito importante que você tenha uma base contábil, né, de receitas, despesas, balanço patrimonial, DRE, talvez alguns não tenham ainda ouvido falar a respeito disso, de uma forma muito precisa, muito correta, muito cuidadosa. Apesar disso, vai haver provavelmente uma dificuldade em enxergar como está o desempenho da empresa. Se a empresa está crescendo, como eu falei, qual é a rentabilidade da empresa, se talvez no futuro ela esteja correndo algum risco de ficar insolvente, por exemplo. Aí é que entra, vamos dizer assim, aquela abordagem, aquele arcabouço criativo da Valoro. Com aquelas mesmas informações, a gente acaba conseguindo criar uma forma de enxergar como está o desempenho financeiro da empresa. Primeira coisa que se faz, então, vamos criar um ambiente de dados somente com fluxos de caixa, ou seja, aquelas informações que a gente já sabe que existe. Entradas e saídas de valores da conta corrente da empresa, em tesouraria, né, em dinheiro vivo, e vamos fazer os registros dentro desse outro ambiente, tá? Não é o mesmo que a gente tinha falado anteriormente, é outro ambiente, um ambiente financeiro, um ambiente de fluxo de caixa somente. Vamos criar classificações para registrar essas entradas e saídas de valores dentro de uma determinada técnica que você pode desenvolver ao longo do tempo, mas com o principal objetivo, que é o de melhor representar o que de fato está acontecendo com a empresa. Então, seu objetivo aqui nesse outro campo não é tanto o de você conseguir, dentro da lei, reduzir o tributo a pagar, como é o caso desse ambiente contábil. No ambiente financeiro, o principal critério que você vai procurar atender é o de representar bem como está o desempenho financeiro da empresa. Veja, é como se você abrisse um Google Maps, né? É muito legal isso. Então, é como se você abrisse aquele filme, né? Aquele desenho do satélite e você pudesse detalhar ainda mais o que está ali por trás da empresa e que tem confiança que aquilo que você está enxergando realmente é o que está acontecendo com a empresa. Veja, é uma forma nova, é uma forma diferente de ver aquilo que na verdade já existe e que muitas vezes é até registrado. Só que você ressignifica aquilo, você cria uma nova forma de enxergar e a partir daí você passa a ter uma segurança muito grande a respeito do que está acontecendo com a empresa. Como você agora sabe bem onde está pisando, ou seja, como se estivesse jogando uma luz imensa na frente a respeito do que está acontecendo com a empresa lá no futuro, caso ela continue a seguir aquele caminho. Então você passa a ter uma segurança muito maior a respeito das decisões que você pode tomar para que assim você possa gerir a sua empresa no futuro. Se eu estiver enxergando que lá no futuro, daqui a 8 meses, por exemplo, a minha empresa pode ter um problema de caixa, uma insuficiência, dificuldade em honrar os compromissos, cara, eu tenho tempo para poder até lá eu conseguir desarmar essa bomba relógio. Se eu estiver percebendo que a empresa tem oportunidade de crescimento e de expansão, eu já vou colocar por lá, né, o vislumbre das oportunidades que eu tenho de expansão, eu já vou colocar por lá dentro do fluxo de caixa, dentro dessa forma de você fazer essa abordagem, para que criativamente você possa fazer toda a composição do modelo que você gostaria que a sua empresa fosse lá no futuro. É muito parecido com o que a gente deve fazer. Eu não estou falando que a gente faz, não, porque a maioria das pessoas acaba não fazendo. Mas é como deveria se fazer também em cada uma das famílias e com as pessoas. Listar quais são os objetivos de longo prazo, né? Daqui a 1 ano eu gostaria de trocar de carro, daqui a 2 anos fazer uma viagem para o exterior e assim por diante. A mesma coisa com relação às empresas. Na medida em que você, trabalhando com aqueles dados de entradas e saídas de valores, tem a possibilidade de criar esse futuro,
a possibilidade que você tem de realmente alcançá-lo é muito maior, muito maior. Olha, é aí que eu vejo a criatividade dentro da empresa, especialmente numa área em que presumivelmente poderia se considerar como sendo tudo muito fechado, tudo muito engessado, que é a área de finanças. Não é nada disso não. Na verdade, a gente tem um campo muito grande para usar de criatividade, observar coisas novas e ressignificar para atingir os objetivos. Pessoal, valeu muito. Duda, muito obrigado por essa oportunidade, sempre à disposição. Um abraço.